A Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo e a Núclea apresentam Letras Pretas. Sejam todas e todos muito bem-vindos ao Letras Pretas, o programa que mergulha na literatura produzida por autores da comunidade negra, através do olhar, da escuta e da escrita de quem a constrói. Eu sou o Max, apresentador, e comigo minha parceira, Paloma Santos. Salve, salve, simpatia! Max, aqui na escuta Paloma Santos, e é um privilégio estar nessa roda, dividindo histórias, ideias e palavras. Hoje, nosso episódio é sobre o livro São Paulo Negra, e quem nos acompanha nessa conversa é a pessoa preta responsável pela obra, Guilherme Soares Dias. Muito obrigada pela presença, tudo bem com você? Tudo jóia, muito feliz de estar aqui com vocês hoje, ainda mais para falar sobre literatura e sobre essa São Paulo Negra. E a gente não tá sozinho, sabe quem acompanha a gente, Guilherme? Um amigo seu, um parceiraço seu, que eu tô sabendo que vocês moram até perto aí na Barra Funda. Tô falando do nosso jornalista e leitor atento, Juca Guimarães. Salve, salve, Max! Olá, Paloma! Estamos aqui hoje para falar de um livro revolucionário, um livro necessário e que amplia muito o conhecimento das pessoas sobre a cidade mais importante, mais dinâmica, mais rica, mais cultural do Brasil, São Paulo, a capital das capitais. A cidade de São Paulo é muito grande, tem muita diversidade, mas às vezes a diversidade e a potência da cidade fica meio encoberta, fica meio nublada, a gente não consegue entender o quanto São Paulo é legal. E o Guilherme fez um livro que é fundamental para quem quer conhecer realmente São Paulo. A cidade de São Paulo, ela está explicitada, ela está radiografada, está registrada, escrita nesse livro. São Paulo Negra mostra pra gente a metrópole mais bela, do seu lado mais belo e mais criativo, mais potente. E o que eu acho mais bacana é que o Gui, ele não é um São Paulo nativo, ele veio pra cá em 2007, né? Então ele traz também esse olhar de quem descobre São Paulo, da visão de alguém que chega na metrópole e vê esse barulho, essa efervescência toda, e a partir disso faz uma carreira maravilhosa no turismo e cria pra gente um conceito que eu acredito que nessa década, nas próximas décadas, vai ser o centro da discussão cultural do país, que é o afroturismo. Ou seja, eu vou falar sobre isso, mas que a gente achar em São Paulo, nas cidades grandes, no país inteiro, a herança negra, a história negra que não foi contada, não foi registrada e não foi difundida. A novidade está aí, né? Revelar o que é mais belo e mais essencial. Primeira pergunta, Guilherme, para você sobre o livro é o seguinte: como surgiu a ideia de materializar num livro, colocar no papel assim, tão bonito, esse histórico, a sua essência de trabalho com o Guia Negro? Trazer para um livro que você já fazia antes das caminhadas. Fala um pouco o que era a caminhada e por que ela vira um livro tão potente e tão maior ainda do que já é a ideia do afrofuturismo. Primeiro dizer que eu me senti mais importante agora apresentado pelo Juca, nada como um amigo falando da gente. E obrigado, Juca, pelas palavras. As caminhadas negras que a gente tem feito, elas são realizadas desde 2018 e são roteiros em que a gente leva as pessoas para conhecer um pouco de passado, presente e futuro em várias cidades brasileiras. A gente começa aqui por São Paulo e a gente conta, por exemplo, que o bairro da Liberdade nasce antes, né, de ser um bairro oriental, como um bairro negro, e as primeiras pessoas que moram nesse bairro, que é tão especial para São Paulo, são as pessoas negras, e que lá tem várias marcas, né, como um Pelourinho, um Largo da Forca, um cemitério, que são desse momento em que esse bairro era ocupado pelas pessoas negras, e a gente está falando do século XVIII e XIX. E aí, como eu disse que a gente não fala só sobre passado, a gente vai falar sobre Embaixada Preta, por exemplo, que o Mato conhece bem, que é o lugar onde a Feira Preta construiu para ser a casa dos empreendedores, ali no centro, e ali a gente vai falar muito sobre potência, sobre beleza, sobre negritude, sobre trocas, e então essa é a caminhada que a gente vai fazendo. E com esse trabalho, né, como você contou, eu nasci em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, migro para cá em 2009, na verdade, e vou construindo essa trajetória e aprendendo sobre essa São Paulo Negra com pessoas como você, né, que são pessoas negras que já são moradoras de São Paulo desde antes disso, e vou entendendo que muitas desses códigos e dessas informações sobre a São Paulo Negra, elas são muito na oralidade, assim como muito da história negra. E tenho essa vontade de documentar, né, então a nossa caminhada, ela também se baseia muito na oralidade, né, a gente conta histórias que a gente ouviu dos mais velhos, a gente todo dia tá ali propagando essas notícias, mas a gente fala essas histórias, essas narrativas, e a gente fala, poxa, mas eu acho que poderia ter esse registro melhor, né? E eu acho que também fazer a caminhada me deu o privilégio de ter amigo, de ser muito próximo de pessoas que são referências em diferentes áreas, né? Então, Sidney Santiago, que é um cara que é referência no Teatro Negro de São Paulo, Cíntia Gomes, que é referência em Luiz Gama, Abílio Ferreira, que é referência em Tebas. Então, são pessoas que estão ali no convívio, que acabam sendo pessoas com quem a gente troca, são colegas que em algum momento participam do nosso trabalho, ou que a gente vai fazer uma troca mais qualificada. E aí eu quis convidar, né? Eu achei que era um privilégio ser próximo
dessas pessoas todas são referências nesses temas, então convidei essas pessoas para fazer parte do livro. A ideia surge em 2020, lá naquele auge da pandemia, que a gente estava enlouquecendo nas nossas casas, e a gente do Guia Negro é muito do vai lá e faz, então muita coisa a gente tem a ideia e faz mesmo sem grana, de forma independente, e eu cheguei a cogitar fazer isso naquele momento, mas eu entendi que eu não ia conseguir remunerar os meus colegas autores, eu entendi que a gente não ia conseguir fazer um livro tão bonito quanto ele ficou, e que a gente precisava de um edital, a gente precisava ir atrás de grana, né, de patrocinadores, para que esse livro ficasse bonito e tivesse a remuneração devida para todo mundo que participou dele. Foi esse processo que a gente veio fazendo desde então. A gente ganhou um edital em 2024, da Ambev, da Feira Preta, inclusive, que possibilitou a impressão do livro, e a gente ficou muito feliz com o resultado, assim, o livro acabou de sair, assim, para as vendas, então a gente está bem feliz e espero que todo mundo possa também visitar ele um pouco e conhecer mais dessas histórias. E o Guilherme também é um grande jornalista, né? Acho que faltou falar que ele também é jornalista, e o trabalho jornalístico de reunir as pessoas e estruturar o livro também foi muito complexo, né? Porque o livro ele tem uma edição de capítulos que meio que narra essa estrutura de São Paulo. Você pensou em cada capítulo, cada parte do livro, falar de um assunto, de um tema. Como foi isso, como jornalista, você imaginar o livro nessas partes que geram um todo, né? Redes sociais, você fala um pouquinho. Como foi essa coisa de pensar em como apresentar todos esses temas tão diversos numa obra única? A gente pensou, né, você falou das caminhadas, elas guiam muito o que é o livro também. Então a gente vai sempre falar sobre lugares, né? Então tem capítulos sobre Barra Funda, sobre Liberdade, sobre Bexiga e República, que são distritos aqui da região central. Mas também tem um texto sobre cada região da cidade. Então a gente vai também localizando um pouco essa São Paulo, vai falando de periferias, né? Zona Leste, Zona Oeste, Zona Norte. Tem personagens, né? Então a gente vai falar também sempre sobre histórias de pessoas. Eu citei algumas delas aqui, Luiz Gama, Carolina Maria de Jesus, Tebas, que é um arquiteto negro, e eu acho interessante porque é um livro que eu acho que o maior capítulo dele é o sobre cultura, e eu acho que isso é proposital, porque São Paulo é essa cidade em que a cultura negra ela é pulsante, é uma cidade que é berço, né, do rap, do samba rock e de várias outras vertentes, então impulsam muito na nossa cidade, então acho que e é muito legal a gente pensar que também quando a gente fala, né, de cultura, a gente está ressignificando, né, a gente vai, várias histórias começam no período da escravização, ligam a esse tempo, mas a gente sempre vai também mostrando como as pessoas negras resistiram e ressignificaram isso por meio de manifestações que são patrimônios hoje material do Brasil, que constituem o que é o Brasil, na verdade, né, culturalmente e materialmente também. Então acho que foi algo que está bastante presente e tem um histórico, né, de militância em algumas áreas, como a COGIRA, que é a Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial. Muitos dos autores são da comissão, né, e a gente traz esses movimentos negros para o livro também. Então a gente fala sobre feminismo negro, sobre MNU, tem vários textos citando, né, a criação do MNU lá em 1978, falamos sobre LGBTs, então tem uma gama, e é interessante porque depois que o livro é publicado, a gente também vai sentindo falta de outros temas, né, então acho que é uma obra que não se pretende ser, né, a história completa da São Paulo Negra, mas acho que é uma parte ali dessa história e que acho que dá muito pano pra manga da gente pensar em outras possibilidades também. Ô Gui, nossa, cara, eu tô louco pra ler esse livro, eu tô louco pra ler o livro, eu já vou até correr atrás e fazer minha compra aqui. Eu sou nascido e criado em São Paulo, eu sou muito de São Paulo, eu sou ali do Jabaquara, né? E vocês, na São Paulo Negra, conseguiram colocar dentro do livro o São Paulo da ponte pra cá, como diz o Mano Brown no Racionais, o mundo é diferente da ponte pra cá, porque se você está do lado do Capão Redondo, da Zona Sul, você tem que obrigatoriamente passar pela Marginal, não tem como você chegar. E existem várias São Paulos dentro de São Paulo. Vocês colocaram isso no livro, essas diferenças? A gente tentou fazer isso, né? Quem escreve o capítulo de Zona Sul é a Semaia Oliveira, parceira do Mano Brown lá no Mano a Mano, e uma jornalista incrível, né? Que tem uma trajetória também muito longa e que é uma mulher da Zona Sul. Ela cresce no Jardim Miriam, hoje mora no Jabaquara, então ela tem bastante propriedade para falar da Zona Sul. A gente sabe que a Zona Sul ela é bem extensa, né? Que para além dos dois bairros que eu citei, como você comentou, ela vai lá pro fundão, e a gente tenta trazer essas histórias também. Então, uma curiosidade que teve do livro, quando os autores começaram a nos apresentar os textos, a gente falou, poxa, esse texto aqui tá maravilhoso, mas a gente do Guia Negro acha que faltou falar sobre o Campo Limpo, por exemplo, sobre a Cooperifa. Eu não vou colocar isso no meio do texto da Semaia ou de qualquer outra pessoa, eu vou, né, a gente também quis respeitar muito como as pessoas escreviam. A gente falou, bom, vamos criar box. Então, todos os textos de cada autor tem, no final, um box, que são indicações do Guia Negro, que são o que o Guia Negro tá pensando sobre aquele lugar ou aquele movimento que tá ali. Então, a gente criou esses boxes, e nesses boxes a gente tentou trazer algo que os autores acabou passando batido para os autores, e que tinha muito mais a ver com a gente também do que com aquele autor. Então, a gente colocou isso nos boxes. E aí, há essa tentativa, assim, a Zona Leste, a gente fala bastante desse fundão da Leste,
Leste, por exemplo. Quem escreve a Zona Leste é o Lucas Veloso. E, se eu não me engano, ele é de Guaianazes. O Lucas de Guaianazes. É isso. Gênio. Gênio. E um cara super jovem, porque é isso, eu acho que o livro também, a gente até comentou isso no lançamento, né, Ju, que eu acho que o livro tem uma coisa legal, é um encontro de gerações, né, então tem o Lucas, que é super jovem, a gente tem os nossos griots, Oswaldo Faustino, Lenny Blue, então a gente tem várias gerações ali, né, de pessoas que estão narrando, e aí Lucas, por exemplo, vai, como por ser esse cara de Guaianazes, ele vai trazer essa Zona Leste mais do fundo do que a Zona Leste mais central, né, então acho que a gente vai tentando abordar tudo isso, mas sem deixar de lado, por exemplo, no texto de Lucas, a Penha, que tem a Igreja Rosário dos Pretos, que é super significativa para a história negra da Zona Leste. O Gui, você falou também dos griots, né? São Paulo é uma cidade que tem a grande vantagem, um lado muito positivo de ter jornalistas antigos, escritores antigos ainda vivos, né? Então eu acho muito legal ter Oswaldo Faustino falando no livro, Lenny Blue falando do livro, os do MNU estarem presentes, assim, acho que essa referência, essa homenagem em vida que o Guia traz é muito bacana também. Você junta gerações, mas dá o destaque da nossa referência, né? A nossa celebração aos mais velhos. Isso é uma tradição muito negra também, né? De ouvir os mais velhos. Total, e são eles que viveram muitas coisas, né? A gente é muito fã, inclusive, do texto do Oswaldo Faustino, que chama Dançando para Não Dançar. Então ele conta desses bailes black da década de 70, de 80, ele vai montando um mapa do centro de São Paulo, de onde eram esses lugares, de como eram essas festas, que movimentos foram esses, né? Porque ele até fala isso no lançamento, que dançar não é só diversão, né? Resistência também é política, e o quanto foram importantes esses lugares para a reunião de pessoas negras, e é muito interessante porque, né, o Oswaldo é essa pessoa que tem o dom da palavra, então você se sente naquele salão com as paredes suadas, você consegue visualizar aquelas pessoas e ouvir um pouco das músicas, e foi muito legal ter esse relato em primeira pessoa, né? Então não é a gente entrevistando o Oswaldo e eu escrevendo um texto, é o Oswaldo contando em primeira pessoa, e isso é muito especial. O Flávio Carrança também é um cara que... O Flávio e o Oswaldo, eles são super amigos e contemporâneos, mas o Flávio tem uma característica que ele é mais tímido, então ele acaba aparecendo menos, mas o Flávio, ele é uma referência na pesquisa sobre imprensa negra, então ele faz essa reunião de vários jornais da imprensa negra, e aí ele traz esse recorte da imprensa negra paulistana para o nosso livro, e a gente foi tentando fazer esse recorte sempre, né? Então a gente vai falar de feminismo negro, a gente vai olhar para o feminismo negro em São Paulo. É claro que a gente vai citar referências, né? Tipo, Lélia Gonzalez passou por aqui na criação do MNU, mas a gente vai olhar muito para as mulheres negras paulistas, né? Sueli Carneiro, Cida Bento, a Marcha das Mulheres Negras, então como isso se forma na nossa cidade. Não sei se eu já posso falar isso, mas agora eu brinco que eu sou capricorniano, gente, eu sou uma pessoa das metas e de fazer e de executar. A gente brinca que agora faltam 26 capitais, porque a gente tá com esse sonho muito louco de fez uma capital, agora tá faltando outras 26 para contar essa história, porque eu acho que é algo pra gente dizer aqui que tem história negra lá em Porto Alegre, tem história negra lá em Macapá, tem história negra lá em Brasília, e passando por todas as outras capitais que eu não citei, mas que é algo que precisa ser contado, foi historicamente apagado. A gente tem esse slogan no Guia Negro, que são as histórias que a história não conta, e agora a gente inclui mais deveria, né, e a gente tem tentado fazer isso, né, e a gente fica muito feliz de ver que é um movimento, né, como você falou do afroturismo, Juca, a gente percebe que isso cresceu muito desde que a gente começou, e tem outras empresas fazendo isso e contando essa história também. A gente fica muito feliz de ver né, essa ressignificação do turismo, essa ressignificação da imprensa, né, então hoje quando a gente vê falando sobre, sei lá, independência do Brasil, no 7 de setembro, a gente vai ouvir novamente aquela história do Dom Pedro, as margens do Rio Ipiranga, mas a gente vai ouvir questionamentos também, né? Vai ouvir o próprio presidente da República, o Lula, dizendo, poxa, mas teve um 2 de julho de 1823 lá na Bahia, quando só nesse momento aconteceu a independência, e eu acho que essas novas histórias que a gente está tentando entender, e eu acho que elas possibilitam a gente fazer um novo olhar para nós mesmos, né? Para nós como nação, para nós como pessoas, e ressignificar e a partir daqui caminhar para outras possibilidades, né? E Gui, o que eu gosto muito em relação ao livro como uma obra literária, né? Como você falou, a ideia fala do passado, presente e do futuro. No presente, o livro é muito atual, que fala do Bexiga, que é uma luta que está em disputa ainda. Os territórios negros de São Paulo estão em disputa. E o livro ele mostra essa luta por reconhecimento e por pertencimento em algumas regiões. Então, hoje, todo o movimento do Saracura está buscando a identidade mais forte do Bexiga. Está no livro, tá no texto da Luciana, né? Fala sobre o Bexiga. É também uma forma de você, pelo livro, apoiar e mostrar uma luta
de hoje, né? Atual, bem atual, né? Do presente. Total, e a gente fala de algumas histórias não terminadas, né? Como essa, como a disputa ali na Liberdade pelo nome do metrô voltar a ser só Liberdade ou incluir um África na frente. Então acho que tem algumas coisas que são do hoje e que a gente espera olhar no futuro e falar, nossa, a gente estava nessa fase, a gente avançou aqui. Eu acho que é um retrato também desse momento, né? Que a gente está vivendo essas disputas, como você comentou. Eu tô aqui ouvindo, porque eu ainda não comentei com o Guilherme que eu estou diretamente de Belo Horizonte. Mas antes de fazer uma perguntinha, porque eu tô aqui diretamente de Belo Horizonte, eu tenho um recadinho para você que está chegando agora. Este é o Letras Pretas e hoje nós estamos conversando com o autor Guilherme Soares Dias sobre o seu livro São Paulo Negra. Guilherme, você falou que é capricorniano, que já tem uma pretensão. Eu quero puxar a sardinha aqui para o meu estado. O próximo livro vai ser sobre BH? Diz que sim. Eu tô sonhando muito com Salvador, Paloma, por motivos quase óbvios, né? De Salvador ser uma cidade em que 83% na verdade da população considera de cor preta ou parda, então maior proporção entre as capitais do Brasil. Eu tenho uma dupla moradia, eu moro metade hoje em São Paulo e metade em Salvador, então eu tenho bastante amigos também que seriam essas referências que escreveriam esses temas lá em Salvador, e a gente está sonhando com essa possibilidade de escrever um livro sobre a Salvador Negra, e foi legal começar por São Paulo, porque falar sobre São Paulo Negra é quase uma provocação, né? Mas na sua cidade a gente está organizando um congresso de afroturismo, que a gente vai debater muito sobre esse tema e sobre a Belo Horizonte Negra, né? Então vai ter muito esse debate e sobre um tema muito interessante que tem surgido aí, que são as afromineridades, né? Lembrar que essa comida deliciosa que vocês comem em Minas Gerais, na verdade ela vem muito dessa diáspora negra, né? Frango com quiabo, angu, muita coisa disso vem dos nossos ancestrais, né? Gui, eu ainda não li o livro, né? Então eu tô na seara de curiosidades, já que eu amo tanto a nossa cidade de São Paulo. No Jabaquara, você falou do quilombo do Jabaquara. Na Bela Vista, você falou do Vai-Vai e de um possível quilombo que existia ali na rua do Vai-Vai, que isso aconteceu muito. Lá na zona leste de São Paulo, lá em Guaianazes, você fala sobre as necessidades que tem em Guaianazes, que é uma cidade preta, mas uma cidade, é um bairro preto, mas um bairro completamente nordestino também. Como que ficaram essas divisões? Casa Verde também. A Casa Verde, que a gente não falou dela ainda, quem escreve sobre ela é o Tadeu Caçula, que é um cara super importante. Desculpa te cortar. Tem que bater palma pra você ter chamado o Caçula pra escrever sobre a Casa Verde. Não tinha outro ser humano na face da Terra. Nem dava, né? E o Caçula, ele é essa pessoa que traz esse debate sobre essa pequena África paulistana, é assim que ele se refere ao bairro, e a gente fala da Frente Negra Brasileira, que comprou terras para essas pessoas negras ali na Casa Verde, lá na década de 30. A gente fala sobre Guaianazes. A migração nordestina, ela aparece algumas vezes, né? Ela aparece no texto da Zona Leste, ela aparece no texto do Bexiga, ela fala, acho que o Juca cita ela na Barra Funda também, então acho que é algo muito importante que ajuda a formar a nossa cidade. Guaianazes, a gente também fala muito dessa migração africana, né? Um bairro que também recebeu mais recentemente esses migrantes africanos, e falamos sim do quilombo da Saracura no Bexiga, e de como isso se deu, e como que hoje essa obra do metrô que está tendo ali da linha laranja está redescobrindo esse quilombo. E também trazemos o quilombo do Jabaquara, né? E contamos sobre esse lugar que era o sítio, né? De refúgio ali de pessoas negras aí no Jabaquara, que hoje é o Centro de Culturas Negras. Então a gente traz um pouco, fala desse passado e fala que tem hoje também um equipamento cultural que a gente pode visitar e que a gente pode saber, né? O que está acontecendo de programação para participar também. E continuando nessa linha de perguntas aí, eu já cortei o Juca aqui, que ele tá louco para te perguntar mais coisas. Todas essas pinceladas, na verdade, esses quadros, esses desenhos que você está fazendo por toda a nossa São Paulo Negra, na parte musical, vocês se aprofundaram também? Sim, a gente tem um colega jornalista que é o Jairo Pereira, que ele escreve sobre rap, samba e funk. Eu acho que é isso, rap, samba e funk, é isso mesmo. Então ele traz um pouco dessa mistura, desses três ritmos muito pretos. E aí tem a Cláudia Alexandre, que fala sobre escolas de samba e samba. E é muito legal, porque é isso, né? Eu acho que é uma cidade em que tanto rap, quanto funk, quanto samba tem características muito próprias daqui em São Paulo, e são músicas pretas e que atravessam gerações, né? E vai mudando um pouco, né? O rap já foi a música mais da juventude, talvez hoje esteja o funk, o trap, e a gente vai vendo essas transformações, mas não deixam de existir os outros ritmos, e acho que essa é uma cidade muito musical, tanto que na capa do livro tem uma pessoa que é um colega nosso angolano, ele tá pegando um disco
é um disco do Racionais, e ele tá colocando esse disco numa vitrola. Então acho que é um pouco o símbolo de que a gente tá o tempo todo ouvindo música nessa cidade, né? É uma cidade em que a história é contada pela música também, né? Gui, eu não posso deixar de falar da grandiosidade do projeto sem citar duas pessoas muito importantes, né? Que é o Heitor Salatiel, que te ajudou muito na tanto a configuração das caminhadas quanto a estrutura do livro. Esse espelhamento entre caminhada e livro. Eu vejo muito tempero do Heitor nessa construção, assim. Eu sinto que no livro, eu sinto o Heitor ali no meio do diálogo do Heitor. Acho muito legal essa digital dele, essa impressão dele que fica muito no livro. De quem acompanha a caminhada, vê com o jogo que vocês fazem, a visão estrutural da caminhada, tá no livro esses dois momentos também. Acho muito interessante, né? Porque ele tem a coisa da música, da dança, do humor, né? Do deboche. É muita cara dele. Isso é muito legal, tá no livro também, e mostrar essa pluralidade de narrativas de vozes do seu livro. Então eu queria falar contigo o seguinte: quando a gente fala em São Paulo Negra, a gente tem que fala de movimentos populares, da população em relação à cidade. Mas tem uma coisa que até meio um pouco de falar, o quanto a cidade, como estrutura, como Estado, perseguiu e tentou apagar a cultura negra, né? O Guia Negro tem essa intenção de pôr isso em discussão, né? Como que o Estado faz com que a nossa cultura seja desvalorizada? Um exemplo que eu sempre cito é que se não fosse vocês do Guia Negro, não saberia que lá na Liberdade estão colocando palco em cima da estátua da Tionice, né? Da Madrinha Eunice. Quer dizer, o Guia tem essa função de regular e observar o Estado para que essa cultura não se apague também, né? Sim, e eu acho que é algo importante, né? Porque é isso, a gente fala desse apagamento histórico que ele acontece sistematicamente por conta desse racismo estrutural que a gente tem na nossa sociedade, e tem esse exemplo do palco da Madrinha Eunice, acho que é um bom exemplo. Teve uma outra situação que foi, a gente hoje tem 10 monumentos homenageando pessoas negras na cidade de São Paulo, de um total de 390 monumentos, então é um número muito baixo. Quando a gente fala 10, para quem está em várias cidades parece muito, né? Mas é um número muito baixo. E em algum momento a Prefeitura de São Paulo, em 2022, ela tinha percebido que a gente só tinha 5, na verdade, e ela resolveu colocar mais 5. E aí, quando essas novas estátuas chegam nas vias públicas, uma delas era a Madrinha Eunice, que fica na Praça da Liberdade. Madrinha Eunice é precursora do samba, ela fundou a primeira escola de samba aqui em São Paulo, chamada Lava Pés, e ela ganha essa estátua na Praça da Liberdade, algo muito simbólico, porque a Praça da Liberdade está sempre muito cultuando a cultura japonesa, que é uma outra migração muito forte, importante também para o bairro, mas é o também, né? A gente não pode deixar de esquecer das outras. E aí a Madrinha Eunice chega ali em abril de 2022, numa estátua. E ela passa 4 meses sem uma placa. Então, por 4 meses as pessoas passam por aquela estátua e não sabem quem é aquela mulher. E aí a gente também traz essa denúncia, né? De tipo, poxa, é muito legal a gente ganhar estátuas, mas elas precisam ser finalizadas. Elas precisam... E não era só a Madrinha Eunice, o Geraldo Filme, as outras todas. E aí depois dessa denúncia que a gente fez, a Prefeitura também foi lá e instalou as placas. Então a gente tem feito esses debates e a gente sabe da importância, né, do papel da imprensa de cobrar e da sociedade civil também, e a gente se posiciona como ambos. Então a gente tem feito esse trabalho de denunciar mesmo esses casos, e é interessante porque a gente está construindo agora uma ação que vai acontecer no 20 de novembro em várias capitais. A gente vai ter caminhadas negras em várias capitais conjuntamente. E aí eu estava conversando com a parceira de Vitória, e aí ela estava falando que lá tem uma estátua que chama Domingas, que representa uma lavadeira, e que essa estátua tá sem placa, tá muito mal cuidada, né? Não tem... Então, como essa história ela vai se repetindo o Brasil adentro, né? Enquanto o que a gente está vendo aqui em São Paulo também acontece. Não é uma característica, São Paulo é uma cidade racista, sim, mas infelizmente a gente está num país racista, então isso se espelha em outras capitais também, e a gente tem visto isso acontecer, né, em diversas formas, e a gente tem denunciado, porque acho que é uma voz importante para dizer que não está certo e que a gente precisa mudar essa situação, né? Ô Gui, ali na Liberdade, eu tô todo bairrista hoje, tá? Tô só perguntando de bairrinho pra você. Ali na Liberdade, durante um bom tempo, fica a base do Gueledés, das mulheres de Gueledés. É citado esse momento? A informação que a gente tem, Max, é do Gueledés na República, na Rua Santa Isabel. Eu não sei se ele já foi em outro endereço, mas a gente fala muito do Gueledés ali naquele momento. A gente cita, inclusive, essa importância do Gueledés quando os Racionais começaram, né? Essa troca que teve Mano Brown e Sueli Carneiro, esses dois ícones hoje da história da cultura negra. Então a gente fala muito disso e de como, da importância, né? A Juliana Gonçalves traz muito isso no texto dela sobre feminismo negro. Acho que o Jairo
cita isso também. O Flávio cita isso, na verdade, lembrei agora. O Flávio Carrança, ele cita isso porque o Flávio editou uma revista que era feita pelo Guelé 10, nesse momento. A revista se chama Projeto Rappers, eu fiz parte dela. Dentro do Projeto Rappers, a revista Pode Crer, eu faço parte disso também na época. Era a revista Pode Crer. O nome da revista Pode Crer, e o Flávio, nós fazíamos as entrevistas, os rappers do Projeto Rappers, nós fazíamos as entrevistas, e o Flávio vinha e limpava toda a entrevista, deixava lá bacana, de um jeito editorial, porque ele era jornalista formado e contratado para isso, e como você falou mesmo, ele realmente era muito tímido, mas, cara, que escrita, né? Que escrita maravilhosa. Que legal vocês, dentro do livro, falar sobre este momento. A gente fala, e sabe uma coisa interessante? Eu comentei, né, sobre o nascimento do MNU, que aparece em vários textos, eu comentei isso nos lançamentos, assim, a gente deu 25 temas variados para 25 pessoas, mas tem coisas que um autor não viu que o outro escreveu, então algumas coisas vão se repetindo no livro, então muita gente vai, sei lá, tá falando sobre um tema, vai lembrar do nascimento do MNU, como eu comentei, muita gente cita a Frente Negra Brasileira, que é essa outra instituição super importante que faz essa aquisição de terras para pessoas negras, que tem toda uma luta ali no século XX. A gente tem também muito o Exu aparecendo, então essa entidade da comunicação, das ruas, então assim, no texto sobre moda, Neon Cunha vai citar Exu, e aí eu esqueci de dizer que a gente tem uma parte no livro sobre religiosidade, então a gente vai falar sobre candomblé e sobre religiões de matriz africana, mas a gente também vai falar sobre as irmandades dos homens pretos, sobre as igrejas dos hábitos pretos, porque é algo importante também para a cultura e história negra da nossa cidade, e Exu é essa entidade que vai aparecer em alguns textos. Eu falo que a palavra liberdade, ela também aparece em alguns textos, e cada autor dá a sua classificação ali sobre liberdade, e é uma cidade, eu acho que também não dá para deixar de dizer, tem um outro texto que é sobre empreendedorismo, que é da Adriana Barbosa, mas o tema empreendedorismo, ele vai aparecendo de diversas formas em vários textos também, porque é essa cidade do negócio, do empreendimento, né? Que coisa linda, podia ficar aqui conversando contigo a tarde toda. E agora a gente tem um quadro aqui dentro do nosso programa, que é o Bate-Letra. A gente faz uma pergunta, você responde de bate-pronto. Bora lá? Bora. Defina seu livro em uma palavra. Negritar. Defina-se em uma palavra. Curioso. Agora você vai fazer uma conexão dessas duas palavras, negritar e curioso. Eu tenho muita curiosidade em continuar negritando histórias e aprender novas histórias por essa perspectiva das narrativas negras. Coisa linda! Com isso, nós chegamos ao fim de mais um episódio do programa Letras Pretas. Muito obrigado, Guilherme, pela sua generosidade, por dividir tanto São Paulo conosco. E aí, um agradecimento bem particular meu. Obrigado por você ter vindo para São Paulo, tá? Obrigado também. Obrigado por vocês sempre terem recebido todos os migrantes. Eu acho que é muito legal saber que essa é uma cidade que acolhe todo mundo e que dá oportunidades. A gente sabe que é uma cidade dura também, a gente não está só romantizando São Paulo, mas eu acho que é uma cidade que está acolhendo outras pessoas como eu, que estão chegando e sonhando com melhores oportunidades, e aqui a gente pode se aquilombar, se reunir e contar histórias como essa. Então estou muito feliz de fazer parte dessa história também. E obrigada mais uma vez ao nosso debatedor Juca Guimarães por mais uma leitura fiada, sensível e potente. É isso, Paloma. São Paulo Negra define o que a gente foi, o que a gente é, o que a gente vai ser. É o passado, é o presente e é o futuro. São Paulo cada vez mais negra, cada vez mais bonita, rica, cheia de cultura. E São Paulo é um exemplo pro resto do país, pro mundo, né? Fazer que a sua cultura negra não seja esquecida, apagada, diminuída. Porque isso é um reflexo direto do racismo estrutural, de você tirar as potências das outras grupos racializados para ter uma hegemonia forçada da branquitude. Então, quando você tira isso do centro de poder e distribui as histórias narrativas para outros grupos, outras culturas, e São Paulo é uma cidade muito culta de diversidade, isso só engrandece, só enriquece. Eu penso que São Paulo só um tipo de restaurante, só um tipo de loja, só um tipo de parque para si. São Paulo é bonito por isso, porque tem diversidade. E o Guia Negro faz exatamente isso. Ele mostra a diversidade de um jeito muito profundo, muito intenso e muito bonito também. Eu adorei esse livro e recomendo. São Paulo Negra. Você que nos ouviu até aqui, fica o convite. Leia o livro São Paulo Negra. Compartilhe esse episódio, siga com a gente nessa jornada Letras Pretas. É um espaço de escuta, reflexão e celebração da escrita preta. A gente se encontra no próximo programa. Até lá, axé! Você ouviu Programa Letras Pretas. Uma apresentação da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa da cidade de São Paulo, através do PROMAC, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, e da Núclea. Apoio Cultural. Shopping Pátio Paulista.